Pessoas que estavam curiosas pelos acordos comerciais entre Brasil e China. Tudo bem com vocês? Teve que achar um vídeo do Fernando Uric falando dos acordos aí. Vamos lá que eu também não sei. Jinping acabam de assinar uma série de acordos bilaterais históricos que estreitam ainda mais as relações entre Brasil e China e coloca a parceria entre os dois países numa nova fase. Mas é importante contextualizar o que aconteceu e o que isso significa para o Brasil e suas relações com outras nações, em especial com os Estados Unidos. Pois essa semana tivemos a reunião do G20 no Brasil, em que várias... Semana passada, né? Assim, só porque esse vídeo dele já acho que já é da semana passada e tal. Lideranças mundiais desembarcaram no nosso país e aí na quarta-feira, no dia de ontem, Xi Jinping com sua comitiva foram até Brasília numa visita oficial que já era muito aguardada e foram recebidos com muito prestígio, dada toda a estrutura, a organização, claro, né? E a comitiva brasileira para receber esse chefe de Estado. Claro, né? A China é o maior parceiro comercial do Brasil, tem que receber o cara bem, né? Tem que receber o cara bem, não pode receber que nem recebe os Estados Unidos, né? Que não vai nem não vai nem os caras mais pica lá no aeroporto pegar, né? Não tem tapete vermelho, não tem nada. Tem que ser topzera, né? O que evidencia a importância estratégica da China para a nossa economia e para o governo Lula também. E depois de vários dias, semanas, até meses de negociação, finalmente foi assinada uma declaração conjunta, conforme divulgada pelo Ministério de Relações Exteriores, que diz o seguinte: declaração conjunta sobre a formação conjunta da comunidade de futuro compartilhado Brasil-China por um mundo mais justo e um planeta mais sustentável. Nossa, muito bonito esse nome, hein? Muito bonito. A China, eles têm muito essa ideia de futuro compartilhado, não só com o Brasil, mas internamente também, né? Eles têm muito essa ideologia, né? A palavra que o Rock gosta bastante, de futuro compartilhado, de harmonia, de que todo mundo caminhe junto. É bem interessante isso. Eu vou destacar alguns trechos aqui, mas é importante e é simbólico do momento entre os dois países. Mas a verdade é que os chineses queriam até um pouco mais do que foi assinado. Como muito bem noticiou aqui também o Valor Econômico, dizendo que o Brasil quer futuro compartilhado com a China, mas sem a nova Rota da Seda. E aqui é preciso dar um passo atrás para relembrar o que é a nova Rota. Assim, antes dele falar da nova Rota da Seda, aparentemente, essa resistência do Brasil entrar na nova Rota da Seda tem a ver com os Estados Unidos, né? Tem a ver muito com os Estados Unidos, com a pressão que os Estados Unidos impõem para que o Brasil não seja, porque o Brasil é o maior país da América Latina em termos econômicos, né? Então tem uma pressão muito grande. Então é meio difícil, né? Eu não sei até onde é interessante para o Brasil entrar na nova Rota da Seda. Eu sei que o Brasil pode participar de alguns projetos da nova Rota da Seda sem precisar oficialmente entrar na iniciativa, mas que a gente sabe que tem aí uma parada dos Estados Unidos, né? Rota da Seda ou a iniciativa Cinturão e Rota, Belt and Road Initiative, que é um programa de governo, um programa de desenvolvimento econômico não apenas da China, mas global também, e que o Partido Comunista lançou há mais de 10 anos para projetar a sua influência econômica e política no restante do mundo, financiando uma série de projetos de infraestrutura, projetos estratégicos, portos, rodovias, ferrovias, enfim, mundo afora, na Ásia, Sudeste da Ásia, na África e também na América Latina. E ao longo desse período, e no Oriente Médio também, né? Acho que um dos melhores exemplos disso são os Estados Unidos destruíram o Iraque, mataram mais de 500 mil crianças, a China está construindo 1.000 escolas no Iraque. Mas, de alguma forma, para analistas de geopolítica como o professor Rock, isso é negativo. Vários países aderiram a esse programa, recebendo investimentos da China, projetos que foram financiados, até construídos por empresas ou pelo governo chinês. E o Brasil, até então, não havia aderido a ele e segue sem entrar por completo nesse programa. Mas a gente pode dizer que esse novo acordo e todos os atos de cooperação bilateral que foram assinados, 37 no total, é estreitar o máximo possível as relações entre os países,
porém sem entrar oficialmente na nova Rota da Seda. Até porque essa era uma queixa dos Estados Unidos, ou então apenas um aviso, olha, cuidem bem como vocês vão navegar nesse mar turbulento da geopolítica mundial, porque vocês precisam pensar muito bem quais são os melhores caminhos para o Brasil. Vocês lembram, para quem já estava aqui, né, no começo da live, vocês lembram o react ali do professor Roque, que começa falando, mas se o Brasil fizer alguma coisa que a China não goste, o que vai acontecer, né? Não, a China vai rosnar, a China vai exigir coisas do Brasil e tal, né? E o Brasil simplesmente falou, não quero fazer parte da Rota da Seda, não quero que a Venezuela entre no BRICS, tudo certo. E tá aí o Fernando Urich, literalmente explicando como os Estados Unidos, né, deram uma cutucada no Brasil, para o Brasil não entrar na nova Rota da Seda. Vocês entendem a hipocrisia? Entendem? Não do Fernando, né, mas do Roque. Vocês entendem? Nesse momento. E vários representantes dos Estados Unidos já tinham expressado alguma preocupação nesse sentido. Tanto é que tivemos, ainda em outubro desse ano, a representante de comércio do governo americano, chamada de Katherine Tai, ela, num evento em São Paulo, falou justamente sobre isso, que ela estimulava o Brasil, pedia para que o Brasil considerasse os riscos da iniciativa Cinturão e Rota da China. Então aqui estava claramente um alerta, cuidem bem o que vocês vão fazer. Mas o comunicado, ele é importante e sintomático dessa relevância que a China e Xi Jinping têm para o Brasil, para o nosso governo e para a nossa economia. Isso é inegável. E na declaração, vale a pena aqui destacar pelo menos o primeiro e último trecho. Ó, São 37 linhas de acordo, só que essas paradas são bem genéricas. Vocês vão ver, né? O Fernando vai ler alguma coisa ali, mas é bem genérico mesmo, sabe? Bem genérico. Porque é mais assim, tá aqui a nossa ideia do que a gente quer fazer, né? Aqui, ó. As partes decidiram elevar as relações bilaterais à comunidade de futuro compartilhado Brasil-China por um mundo mais justo e um planeta mais sustentável. Que é qualquer coisa, né? Sabe? É qualquer coisa, não quer dizer nada. E, por fim, o 20º ponto, os dois lados avaliaram como muito positivos os resultados frutíferos da visita do presidente Xi Jinping e seu significado como marco histórico, com a elevação do nível estratégico das relações Brasil-China. O presidente Xi Jinping expressou sinceros agradecimentos ao presidente Lula e ao governo e ao povo brasileiro pela calorosa e amistosa hospitalidade que lhe foi dada. Isso aí não são os acordos comerciais, isso é só a declaração depois da visita, é outra coisa. Então, de fato, foi um marco, é importante, e como eu mencionei, foram 37 acordos em várias áreas. O próprio Xi Jinping afirmou que a relação bilateral está em seu melhor momento. E, por fim, mostra, como eu afirmei anteriormente, diferentemente do que desejavam os chineses, o Brasil decidiu não aderir à nova iniciativa conhecida como Nova Rota da Seda, ou Cinturão e Rota. Em vez disso, concordou em usar na declaração conjunta o termo sinergia para integrar a iniciativa chinesa aos programas de infraestrutura como o PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, e o Plano Nova Indústria Brasil. E aí, voltando no react do Rock, o que aconteceu? Nada, né? A China não forçou o Brasil a entrar na Nova Rota da Seda, a China não forçou nada. A China não ameaçou, falou, olha, ou vocês entram aí ou eu vou começar a procurar a fonte. Nada. Muito pelo contrário, né? Foram os Estados Unidos que falaram, olha, Brasil, vocês cuidado aí, se vocês entrarem nessa nova Rota da Seda, hein? Vocês cuidam aí. Então essa é uma forma de o Brasil aproveitar esse momento também para estreitar o programa da China com os programas brasileiros, o PAC e o Nova Indústria. E as áreas são das mais variadas. Aqui temos alguns exemplos, não vou entrar na minúcia de cada um deles, mas basta citar que foram 37 novos atos bilaterais, cooperações em áreas como agricultura, tecnologia nuclear, captação de recursos em bancos estatais, troca de experiências entre TVs públicas, como a EBC brasileira e o China Media Group, que é o grupo de mídia estatal chinês. Tava cheio de criador de conteúdo chinês aí no Brasil, cara. Cheio, tinha uma chinesada aí criando conteúdo.
nessa visita do Xi Jinping aí, China Media Group. É engraçado, assim, o povo fala, nossa, mas por que essa pessoa... O pessoal vem falar comigo, né? O pessoal que acompanha esses criadores de conteúdo. Mas por que essa pessoa, ela tá ligada ao governo? Porque é funcionário do governo, assim. É funcionário do governo. Bioeconomia, regulação de pesticidas, satélites e regras de normatização. E falando em satélites, essa é a parte curiosa também, talvez aí mais... Bom dia, dona Karen, bom dia. Acordou agora, não? Mais uma alfinetada no Elon Musk, porque uma das parcerias ou dos atos foi assinado entre a Telebrás e a chinesa Space Sail, que também provê internet por satélites. Aqui temos a notícia no site do Ministério das Comunicações, então mostrando aqui como o objetivo é que a empresa entre na nossa economia aqui no Brasil em 2026 como alternativa a Starlink do Elon Musk e outras empresas para o fornecimento de internet por satélite. Então esse foi o comunicado, sem dúvida que ele... Essa história de internet por satélite eu acho bem complicado. Não pode deixar só na mão do Elon Musk, a gente sabe que ele é um fascista golpista, né? Então não pode, mas de qualquer forma também não poderia ficar só na mão de um outro país estrangeiro, no caso a China. Né? Não poderia, não deveria. Né? O Brasil deveria ter uma tecnologia própria, né? Deveria usar a mesma coisa que a China fez nos anos 80, 90 com as empresas estrangeiras, que é forçar a transferência de tecnologia. Vocês querem vir para o Brasil? Beleza, vocês têm que ensinar a gente como é que faz isso aí. É isso aí. Isso que o Brasil deveria fazer, mas, né, a gente sabe como é que é o Brasil, né? Ele coloca a relação entre China e Brasil no novo patamar, ainda não como gostariam os chineses, mas bem próximo disso. E talvez o suficiente para não antagonizar os Estados Unidos, mas também o suficiente para ter algum poder de barganha com os americanos e com o Ocidente em alguma relação comercial ou novos acordos bilaterais. Mas chegou um Elon Musk genérico aqui no chat. O Elon Musk é fascista golpista, cara. Elon Musk é fascista golpista. Isso reflete também um momento tenso da geopolítica mundial. E, claro, o Brasil sempre mostrando, especialmente com o governo atual, um alinhamento e uma afinidade ideológica muito maior com o Partido Comunista da China do que com os americanos, seja com Joe Biden e agora muito menos com Donald Trump. Mas para encerrar, é importante que a gente veja em números ou em gráficos a relevância da China. Assim, não querendo cortar ele ali, né? O Brasil estreitar relações com a China, beleza, né? A China é o maior parceiro comercial. A China é a potência econômica que está crescendo. Os Estados Unidos, pelo contrário, como eu falei antes, né? Todo mundo já sabe, os Estados Unidos deram um golpe no Brasil nos anos 60 e só não dão mais golpe porque não conseguem, né? Senão eles dariam todo ano, porque é esporte. Se fosse esporte olímpico, eles teriam medalha de ouro todo ano. Os Estados Unidos é a potência que está caindo, né? Então, por que a gente vai ficar amarrado no barco que está afundando? Não dá, né? Para a economia brasileira. E eu vou mostrar apenas os dois principais gráficos: exportações totais e importações totais. A linha preta, China, e linha rosa, os Estados Unidos. Exportações. Menina veste preto e menina veste rosa? Não entendi. Ações brasileiras para a China. Veja que de 97 era 1,1 bilhão por ano e para os Estados Unidos 9,3. E a partir do ano de 2009, a China já ultrapassou como principal destino e em 2023 ultrapassamos mais de 104 bilhões de dólares de exportações para a China e apenas 37 bilhões para os Estados Unidos. É quase 3 vezes mais. Então essa é a relevância desse parceiro comercial para a economia, para as empresas brasileiras, especialmente para agronegócio e também para a indústria extrativa, minério de ferro, mas não apenas isso. Em termos de importações, da mesma forma, Estados Unidos era uma origem principal de importação
e que mudou a partir de 2010, aliás, ainda em 2009, 2010, 11, e em 2023 importamos mais de 53 bilhões da China e apenas 38 bilhões dos Estados Unidos. Então, sim, a China tem enorme importância e é difícil ver isso mudar no curtíssimo prazo. A China é não apenas o nosso principal parceiro comercial, como é de vários países mundo afora, inclusive Estados Unidos, provavelmente, né? Passando os Estados Unidos nesse posto. Então, é um momento também delicado para o Brasil, para o nosso governo, e que precisa saber navegar muito bem nessa diplomacia, especialmente agora que Trump vai assumir a presidência em janeiro. E para isso a gente fez uma transmissão ontem para os nossos assinantes do Follow the Money, para aprofundar ainda mais nessa questão, os riscos de guerra tarifária e como isso pode impactar o agronegócio brasileiro. Vou colocar aqui o código QUER. É, isso aí, né? Assim, o Fernando, ele faz uns vídeos bem lúcidos às vezes, né? E isso aí, assim, ele passou por cima, né? Bem por cima, assim, da questão dos acordos comerciais e tal. Se vocês lerem os acordos comerciais, eu vi lá um post da Embaixada Brasileira, a Embaixada da China no Brasil, é umas paradas muito genéricas, né? Não tem nada assim, a gente vai fazer isso e aquilo. É só as linhas gerais mesmo, e provavelmente depois vem os projetos com as linhas e tal. Mas assim, eu particularmente acho importante, eu achava importante o Brasil não só estreitar relações com a China, mas com a Indonésia, que é a economia que vem crescendo bastante, com o Vietnã. São duas economias aqui da Ásia que estão crescendo muito. Então, né, eu acho que o Lula tinha que estreitar relações com esse povo aí, com essas economias que estão crescendo bastante, e até para depender menos da China. Não depender tanto da China. Mas, né? Quem sou eu na fila do pão?